A paz seja convosco. Irmãos, hoje nós vamos iniciar um pequeno estudo, porque se a gente for falar muita coisa sobre esse estudo, ele é muito extenso. Ou seja, o que é jejum? Para que serve o jejum? Qual a utilidade do jejum? Às vezes a gente jejua, mas não sabe nem para quê. Porque tudo na vida tem o que, para quê e o porquê. Então nós precisamos saber por que a gente tem fome, por que a gente veste roupa, por que a gente tem os lindos olhos para olhar, né? Então tudo na vida a gente tem que saber o que e o porquê. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre jejum, mas antes vamos orar, é de costume, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu. Senhor, abençoa o nosso dia, fica conosco. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso aprendizado, porque nós precisamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor, porque nós não sabemos nada. Ó Espírito Santo, nos ensine, abra as nossas frontes, alarga, Senhor, as nossas frontes e nos dê, Senhor, entendimento, sabedoria, para que possamos guardar Sua santa palavra e praticar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Jejuar. O que é jejuar? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e com um propósito específico. Então, irmãos, o que é isso? Às vezes a gente está acostumado todo dia. Eu, por exemplo, se eu ficar sem tomar café, me dá dor de cabeça, né? Porque isso é vício, isso é pecado, né? Então a gente tem que se abster dessas coisas. Por que eu preciso jejuar? Lá em Mateus 4, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, porque ele sabia o quê? O que ele ia passar. Nós ainda não sabemos o que nós vamos passar, nem daqui 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Então, a nossa vida é de acordo com a vontade de Deus. Agora, por que o jejum? Mais na frente nós vamos falar disso. Pode ir, Natan. O jejum é uma arma poderosa para o cristão. O que é essa arma? Nós temos 2 tipos de armas: o jejum e a oração. Porque tem gente que não ora nem para dormir, não ora para alimentar, para agradecer a Deus. Nós precisamos ter o hábito de fazer essas coisas. Em tudo que a palavra de Deus fala, desgraça. Se nós hoje temos condição de ter o nosso alimento, levar o nosso alimento para casa, nós temos que agradecer a Deus. E um maior hábito que a gente tem que ter, irmãos, quando a pessoa, a mulher, o marido vai no supermercado, Deus deu ele condição de comprar, chega em casa, agradece a Deus pelo aquele alimento, porque é aquilo ali que vai te dar saúde. Apesar de que você está no jejum, você está economizando também, né? O que é isso que você está economizando? Não é o alimento. Você está economizando certas coisas na sua vida. E a gente for só comer carne, já pensou? Primeiro, nós não somos canibal, né? Então nós precisamos de alimentar de quê? É de derivados, né? E a Bíblia até fala lá em Gênesis, que Deus não mandou nós comer nem carne nem peixe. Ele mandou nós comer ervas. Mas não é essa erva que o pessoal fala aí não, né? O que é erva, né? É uma verdura, alguma coisa assim. Então, para quê? Para que os nossos órgãos, os nossos membros, eles sejam o quê? Saudáveis. Porque toda vez que a gente jejua, você está colaborando com quem? Com o cérebro e o coração. Não é isso? Aquela palavra bonita, né? A gente quase não usa, né? O nosso âmago. O que é âmago? É o centro, o profundo do coração, né? Porque tudo vai para lá. Então, toda vez que a gente está jejuando, você está fazendo o quê? Você está oxigenando mais o cérebro. Porque no jejum, irmãos, é a época que a gente é mais tentado. Jesus também foi tentado. Se ele foi tentado, nós que não somos ainda nada, é que não vamos ser? Claro que vamos. Chega visita na sua casa, né? Chega notícia inesperada, né? Às vezes você esqueceu de pagar alguém, né? Costuma acontecer isso. Às vezes a pessoa até faz de conta, né? Mas só que chega essa hora, né?
Você por um descuido, a pessoa te oferece um negócio, você pega, ô Senhor, misericórdia. Eu estava jejuando, estava em consagração. Porque a gente está jejuando, mas tem que evitar até de sair. Evitar as tentações, evitar de sair. Senhor, eu não vou jejuar o dia inteiro, mas eu vou jejuar tantas horas, tanto tempo. Porque o nosso jejum, ele tem que ter o quê? Qualidade e não quantidade. O que é qualidade e o que é quantidade? Eu vou jejuar 2 horas, eu vou ficar sentado, eu vou ficar dormindo. Não, não é isso não. O que é a qualidade do jejum? É você dobrar seu joelho, como diz lá em Efésios 3,14, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Por alguma causa, a gente tem que apregoar o jejum. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando e que tipo de jejum praticar. Isto é uma decisão pessoal. Agora nós temos que ir para a Bíblia. Quer deixar ali? Pode deixar que eu leio aqui. O que você acha melhor? Pode ir lá? Então pode ir lá, vamos lá. Mateus 6, do 16 a 18. Mateus 6, do 16 a 18. Que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, aborrecidos, né? Como os hipócritas. Eu estou jejuando, você não está vendo? Mas está escrito na sua testa. Não, é isso não, né? Porque eles desfiguram os seus rostos. A pessoa, por exemplo, acaba de almoçar e agora eu vou jejuar. Agora não cabe mais nada, como é que vai jejuar aquele jeito? Não tem como fazer isso. Para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Não foi boa, né? Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para tirar aquelas coisas que ficam no cantinho dos olhos, né? Então tem que lavar, ter higiene, né? Porque tudo para Deus você tem que ter higiene. É isso? 18. Para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Não é porque eu tenho meu pai lá em casa, que o meu já partiu, né? Pai, eu estou jejuando. Não, não é isso não. O nosso pai é quem? Deus, é Jesus. Lá em Mateus 6, lá o que fala? 6,6, né? Para entrar para a porta, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com o pai. Então nós temos que ter o hábito todo dia, toda hora falar com o pai. Então esse falar com o pai é oração. Como que eu falo com Deus? Orando. Como que Deus fala comigo? Eu lendo a palavra. Eu até anotei uma coisa aqui, vou abrir um parênteses aqui, só para me falar isso aqui, que isso aqui é muito interessante, eu achei isso aqui muito bonito. Se você admira o silêncio para estudar, refletir, orar, preserve esse hábito. Mas se seu silêncio é de omissão, mude de procedimento, porque a omissão é uma arma capaz de matar e que tem como munição a negligência e a covardia. Eu achei esse texto muito bonito, né? Isso aqui é de um filósofo, que eu gosto muito de ficar lendo essas coisas. Então, nós precisamos ter esse hábito, né? O jejum é uma arma poderosa, o cristão. Não há regras fixas na Bíblia sobre o quando e que tipo de jejum praticar. Isto é uma decisão pessoal. Então nós já lemos esse texto. Então ali explica muita coisa para a gente. A forma de como a gente deve jejuar. Isso é coisa pessoal sua, né? Porque está mandando eu jejuar tantos dias. Tem um abençoado aí da nossa igreja aí, não vou falar o nome, eu não sou doido. Ele jejuou 15 dias. Eu cheguei lá na casa dele para chamar ele estava lá assim. O que aconteceu? Tivemos que correr com ele para o hospital. Quem está aqui está sabendo quem eu estou falando.
Né? E ele também deve estar ouvindo, assistindo isso aí. Mas graças a Deus que ele não foi embora, não. Gente, Deus não quer esse tipo de coisa, não, gente. Né? É o que eu falei. Ele quer qualidade no jejum e não quantidade. Ah, eu vou jejuar 3 dias, 5 dias, 4 dias. Nós não aguentamos fazer isso, não, gente. Se você tentar, você pode até chegar lá. Mas só que você vai ter um problema sério de saúde. Ainda mais agora. Agora que a gente tem que jejuar mais. Né? Porque a Bíblia ela mostra para nós aqui que quantas nações eles jejuavam até 2 vezes por semana. Né? Às vezes a gente não jejua. Ah, não vou comer isso, não gosto. Está jejuando? Tá não. Né? O que é o jejum? É aquilo que você tem mais vontade de comer. Tomar de manhã, tomar um ovo quente, igual eu gosto. Né? Aquele café forte, ou coisa boa. Hein? Um misto aqui turbinado. Né? Que troço bom, né? Então, o que acontece? Você abster dessas coisas. Não, mas está me dando uma vontade. Porque o jejum, irmão, tem gente que toma remédio, igual eu tomo, né, para pressão. Então, mas Deus reconhece. Deixa você tomar o remédio mais tarde. Senhor, até tantas horas, o Senhor sabe as minhas limitações. O texto falou muito aqui, que Ele conhece, né? Ele sabe o que, que nós precisamos, Ele sabe até onde é que nós podemos chegar. Agora, eu vou fazer jejum 2 dias, 3 dias. Não, meu corpo não é orgânico ainda, precisa de muita coisa, precisa de alimento. E aquilo que a gente não abastece, vai nos enfraquecer. Por exemplo, o que te enfraquece mais? Fica sem orar. Você perde a fé. Né? E nós precisamos exercitar a nossa fé. Por quê? Quando a gente tem forças para orar, tudo vai bem. Está passando luta, todo mundo tem que passar a luta. Todo mundo. Aquele que não está passando luta, fica esperto. Né? Porque Deus corrige quem Ele ama. E se Ele não está te corrigindo, meu amigo, fique esperto que Ele não está te amando, não. Então nós temos que ficar espertos. Dá para pular mais um aí, Natan? Vai lá. O jejum não mudará Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. O que é isso, gente? Se eu pecar, Ele é Deus. Se eu não pecar, Ele continua sendo Deus. Então, não é porque eu estou jejuando ou jejuei, que a partir de agora eu sou aquele santão. Eu vou virar peixe elétrico, só de encostar em mim está dando choque. Não, não é isso não. Né? Então, a gente tem que entender que Deus, Ele é, e nós não somos. Né? Eu falei aqui numa aula aqui, tanto carro que a gente vê escrito aí, né? Deus é fiel. Ah, é? Graças a Deus por isso, né? E eu? E nós? Por que não põe lá uma interrogação? Ele é, mas eu não sou nada. Né? Eu preciso da proteção dele, eu preciso da ajuda dele. Amém, ô Natan? Dá mais um pulo aí. 3 motivos para jejuar. Primeiro, o jejum é um sacrifício espiritual agradável a Deus, que gera provisão. Oh, coisa bonita. Por quê? Demonstra a disposição do cristão em buscar a presença do Senhor. Porque vim na igreja, irmãos, assistir culto, ou ver uma programação numa live aí do WhatsApp, aí, seja onde for, no telefone, ou alguma coisa, isso aí não significa nada não. O que manda é a nossa fé em Deus, é a nossa crença. Para quê? Ele gera dentro de nós uma provisão. Você fica provido de quê? De proteção. Graças a Deus nós estamos aqui, tem alguns irmãos aqui, né? Então, por a gente estar vivo, graças a Deus por isso, né? Porque o ar que Ele nos deu e nos dá, está nos ajudando a sobreviver. Graças a Deus por isso. Agora, só eu ficar orando, resolve? Não, tem mais coisa. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é mistério. Mas tem muita tabelinha aqui para a gente cumprir. Vamos lá, só nas leis de Deus, são quantas? 613, as leis de Moisés, né? Deus deu a Moisés. Como é que a gente vai cumprir isso tudo? Às vezes a gente cumpre as essenciais, lógico, porque Deus sabe a nossa pequenez, a nossa limitação. 2, o jejum fortalece a fé, que coisa bonita, gerando poder. O que é esse poder? Agora,
né? Eu jejuei, eu estou bem, né? A Bíblia fala que se eu tiver fé, eu posso pegar em serpente e escorpião. É isso? Não. A gente tem que saber interpretar a Bíblia. O que está falando? Eu tenho tanta fé assim que eu vou lá para o mato pegar cascavel. Não é isso que está falando. Ali está dando uma espécie de tipo de demônio, né? O que é isso? Se agora você tem poder, né? Para você expulsar demônio. Porque expulsar demônio, irmão, não é qualquer um, não. Você está em pecado. Mas peraí, tem situações, né? Agora, tem gente que acha que só porque eu sou cristão que eu vou fazer. Você sabe fazer? Às vezes você não sabe. Deus te dá poder, mas Ele te ensina primeiro. Não é isso? Tá, então nós vamos ler 2 Crônica 20 e o verso 3. Dá para pôr aí, Natan? Que eu estou doido que chega ali naquele 17, ali naquele Mateus 1. Ali tem umas coisas boas. Tem um negócio de uma casta ali, teve um que pregou num lugar aí e disse que era casca. Ô, Jeová. Segundo Crônicas, capítulo 20 e o verso é o 3. Então, aqui está Jeosafá. Tem Bíblia que está Josafá. Teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ali o que está explicando para nós? Que ele teve medo. Qual de nós não está tendo medo nessa época? Todo mundo está tendo medo. Quem é que quer morrer? Eu costumo falar o seguinte, eu prefiro morrer do que eu perder a vida. Então, o que acontece? Todo mundo está com medo, então você tem que fazer algumas outras coisas diferentes do seu hábito, meu irmão. Né? Para quê? Jejuar, no qual nós estamos falando. Então, você jejuando, você fortalece o seu espírito e Deus agrada disso. Né? Porque tem gente que é igual leitão ou javali, né? É comer, 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 não agradece, nem fala mais nada, né? Só quer comer. Não, não podemos fazer isso, né? Vamos lá agora em Mateus 17. Mateus 17. Nesse texto agora, irmão, que nós vamos ler, Jesus concede muitas coisas, né? O poder de cura, através até do jejum, né? Então vamos lá. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de nós ou misericórdia, né? De meu filho, porque é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas, esse 17, 21 aqui, lá em Marcos 9, 29 também repete a mesma coisa. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão a força de oração e de jejum. A importância ali do poder da oração e do jejum. Jesus considera aos discípulos o poder de cura, mas eles ainda não haviam aprendido como tomar posse deste poder.
A repreensão de Jesus foi dirigida aos incrédulos e aos indiferentes. O propósito de Jesus aos incrédulos e aos indiferentes não era criticar os seus discípulos, mas encorajá-los a uma fé ainda maior. Os discípulos perguntaram a Jesus por que não tinham sido capazes de expulsar o demônio. O Senhor respondeu: que é a fé deles? Era muito pequena. É o poder de Deus misturando a nossa fé que move montanhas. Gente, tem muita gente que interpreta esse texto errado. Por quê? A fé remove montanha. É eu pegar essa da cá de pedra, levar lá para Ouro Branco, pegar de Ouro Branco e trazer para cá. Essa montanha que está falando, meu irmão, é montanha de problemas. Então a gente precisa ter um estudo mais profundo. Isso aí é hermenêutico, né? Então, mas peraí, ali está falando que é montanha, mas está falando que é terra? Não, está explicando o quê? Monte de problemas. A interpretação que dá ali é essa. Quanto a essa casta de demônio também, o que é casta? É uma espécie, é um tipo de demônio que vem agindo, porque tem N's, né? Facções de demônio, a hierarquia, né? Demônio, Satanás, o Lapeta, um monte de coisa, né? Dá para pular mais um aí, Boni? Natan. Tá, beleza. Jejum normal. Abstinência de alimentos sólidos, podendo beber água. Porque você estando com sede, logo você vai ter que beber água. Jesus teve fome e teve sede, né? Jejum completo. Abstinência total, inclusive de água. Esse é o jejum total. Né? Você só fica só com a saliva, porém dentro de um limite, no máximo 3 dias. A água não é um alimento, é necessidade. Lá em Mateus, lá dando as referências, lá em Atos 9:9, né? Jejum parcial, abstinência de certos alimentos, praticando em períodos maiores. Lá em Daniel 1, do 8 ao 15, quando na próxima aula nós vamos falar disso, né, o jejum de Daniel, então nós vamos explicar melhor isso aí. Então, irmãos, aqui na nossa igreja teve esse hábito, né, teve esse cuidado, né, segunda-feira, vamos abster disso, terça disso, quarta daquilo, né, então teve muito cuidado e explicou muito bem aqui a pessoa que estava aqui, né. Mais um aí, Natan? Então vamos lá. Resultados obtidos com o jejum. Oh, coisa boa, né? Esdras, vida de dor na Babilônia. Após o jejum, jornada feliz em Jerusalém. Então, todos os personagens da Bíblia que praticaram esse jejum, aí no Velho Testamento, né, eles tiveram bons resultados. Esther, ela foi o que? Escrava. Após o jejum, rainha dos medos e dos persas, né? Tudo depois do jejum. Daniel, jovem desconhecido, após o jejum, solucionador de problemas difíceis. Daniel abençoado. Eu gosto muito da história, da narrativa sobre Daniel, porque no Antigo Testamento, ele é o Apocalipse, né? São as revelações do Antigo Testamento. Da Bíblia toda e do Novo é Apocalipse. Então Daniel tem uma parte, né, nas revelações, sonhos, por aí afora vai, né? E tem lá Apocalipse. Então dá para a gente associar uma coisa à outra. Jesus ainda não tinha feito milagres após o jejum e iniciou seu ministério. Aí onde é que começa o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre dele. Olha a importância da água, ou seja, do símbolo, né? O H2O, coisa boa, é um copo d'água para refrescar a nossa alma, né? Mais um aí, Natan. Acabou, né? Então, gente, na próxima aula, o nosso tempo foi exato lá, 30 minutos, né? Você que estiver em casa aí, então, na próxima aula a gente vai explicar melhor sobre o jejum de Daniel. Hoje foi só uma pincelada do que nós vamos fazer, nós vamos praticar.
Espero que você tenha anotado alguma coisa. Esses que gostam de anotar, né? Então você vai rever isso aí na sua casa. Tudo aquilo que nós falamos. Talvez nós falamos aqui alguma coisa que não te agradou. Eu te peço desculpa. Mas a introdução do jejum é esta. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo nosso estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua santa palavra. Senhor, precisamos jejuar mais, nos dê força, nos dê coragem, Senhor. Tira todo o impedimento, Senhor, que vem atrapalhar o nosso jejum, a nossa consagração. Senhor, fica conosco, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos assistindo, que assistiram. Aquelas pessoas, Senhor, que ainda precisam jejuar e não estão conseguindo. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo. Nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Bom dia.